Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Lucas Félix, para quem não me conhece. Eu vou começar a gravar alguns vídeos e esse é o primeiro vídeo de muitos que eu vou gravar e espero que possa abençoar e edificar a vida de vocês. E nesse primeiro vídeo eu quero falar a respeito de nós permanecermos na Palavra de Deus. Uma vez, e essa história é real, uma pessoa estava num restaurante e uma outra pessoa perguntou para ela assim: por que você vai ler a palavra? Você já conhece ela? E a resposta dessa pessoa foi: você não conhece o gosto do arroz e do feijão? Você não come ele todos os dias? E o que essa pessoa estava querendo dizer com isso? Que mesmo nós, já conhecendo o gosto do arroz e do feijão, nós iremos comer de novo isso. E a mesma coisa com a palavra de Deus. Por mais que talvez a gente já tenha lido a palavra de Deus, ouvido em alguma pregação alguém falando, em conversas, nós devemos, assim como o arroz e feijão, que nos sustenta fisicamente, estar lendo, meditando na palavra de Deus que nos sustenta e nos dá vida. Lá em João 6, quando Jesus está ministrando e ele fala a respeito do povo lá no deserto que recebia algo sobrenatural da parte de Deus, que era o maná, e quando ele estava pregando a respeito disso, agora ele falava assim: eu sou o pão vivo que desce do céu. Só que esse discurso de Jesus escandalizou alguns dos discípulos que estavam ouvindo ele. Por conta disso, alguns desses discípulos deixaram de seguir a Jesus, por conta que foi um discurso um pouco duro, diz a palavra. E nesse meio tempo, lá ainda em João 6, no versículo 63, Jesus fala algo que tem que nos chamar a atenção, que ele fala assim: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Nós precisamos compreender que a palavra de Deus é aquilo que vai nos alimentar espiritualmente e vai dar vida para nós. Quando eu olho para Paulo, que ele fala para Timóteo, lá em 2 Timóteo 3, no versículo 16 e 17, ele diz assim: Timóteo, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Então a palavra de Deus, além de nos dar vida, além de nos abençoar, de alimentar-nos espiritualmente, ela também nos ensina, nos corrige, mostra o caminho que nós devemos seguir, mostra o caminho que Deus espera que venhamos a ter. Quando eu olho para o Salmos 1, eu vejo o salmista falando algo interessante para nós. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. E o salmista compara essa pessoa que medita na palavra de Deus a uma árvore que é plantada junto a ribeiro de água, que no devido tempo vai dar o seu fruto, e tudo quanto ela fizer será bem sucedido. O que nós precisamos fazer não é estar de um lado para o outro, procurando muitos lugares, mas assim como essa árvore que o salmista diz que ele está plantado, para que no devido tempo nós venhamos dar o fruto, mas precisamos estar plantado no lugar correto. E esse lugar correto é na palavra de Deus. Quando eu olho Paulo escrevendo para os Colossenses, lá em Colossenses 2, ele diz assim, e ele está falando já para os cristãos, ele fala assim: assim como vocês já receberam a Cristo Jesus, estejam enraizados nele. Precisamos criar a nossa raiz em Jesus, precisamos criar raízes na palavra de Deus, para que venhamos ser alimentados de uma fonte, e essa fonte é o nosso Deus eterno. E até nesses momentos difíceis que estamos passando, eu vejo aquilo que Jesus escreve lá em Mateus 7, onde ele compara a respeito de duas pessoas, uma que ouve e pratica a palavra de Deus, e a outra que ouve e não pratica a palavra de Deus. Em relação àquela que ouve e pratica, ele diz que essa pessoa é comparada a uma pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica, Jesus compara ela a uma pessoa insensata e que edificou a sua casa sobre areia. O mais curioso, quando Jesus está ministrando a respeito disso, é que a dificuldade que veio foi igual para as duas. Jesus fala assim que transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, com força contra aquela casa. Só que a casa, que é referente àquela que ouve a palavra e pratica, que é a casa construída sobre a rocha,
Quando vieram as dificuldades, aquela casa não caiu porque ela foi edificada sobre a rocha. Só que quando Jesus fala a respeito daquele que ouve e não pratica, e vieram as mesmas dificuldades, aquela pessoa que ouviu e não praticou, ela assemelha-se a uma pessoa que construiu sua casa sobre areia. E quando veio aquela dificuldade, a casa, ela caiu. E Jesus termina falando, foi grande a sua ruína. O que nós precisamos fazer, como eu já falei, é permanecer na palavra, ouvir e praticar. Eu quero te incentivar hoje. Talvez você fale assim, Lucas, eu não estou lendo nada da palavra. Ou talvez você que até esteja lendo já. Eu quero te incentivar a você continuar meditando na palavra de Deus, construir a sua vida numa vida fundamentada na palavra de Deus, de ouvir, de praticar aquilo que Tiago diz, tornar-vos praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, para que possamos ser essas pessoas como árvore plantada junto a ribeiro de água. E assim como o arroz e feijão nos alimenta, mesmo nós já sabendo o gosto dele, que nós devemos estar sempre meditando na palavra de Deus, para que possamos receber uma verdadeira vida. Que Deus te abençoe. Até a próxima.